Eu vou conversar agora com Urian Fancelli, que é mestre em Relações Internacionais pelas Universidades de Estrasburgo, na França, e Groningen, na Holanda, e com Lucas Rezende, que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito bem-vindos, obrigada pela presença de vocês aqui. Vou começar com a pergunta para o Urian. Urian, é o seguinte, a gente tem a notícia aí de que a Rússia estaria usando mísseis hipersônicos, né? E, ao mesmo tempo, essa semana, falando para a rede britânica BBC, uma autoridade militar da OTAN disse o seguinte: os russos claramente não atingiram seus objetivos e provavelmente não vão até o fim, né, dessa história aí. Então, como é que você vê? Quer dizer, há realmente uma certa impressão no Ocidente? Poxa, está demorando tanto para tomar Kiev, por que tantas aeronaves russas sendo derrubadas por aqueles Stinger, né, e armamentos desse tipo, e ao mesmo tempo esses mísseis hipersônicos agora? O que está acontecendo afinal? Oi, Leila, boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite. Exatamente, essas duas informações que você deu agora, elas estão completamente interligadas. O Jens Stoltenberg, que é o diretor da OTAN, ele realmente falou que a Rússia não estava cumprindo com seus objetivos iniciais, que eram de invadir, de fato chegar com mais facilidade em Kiev. E, bom, a Rússia teve esse grande erro inicial, que eu até falei aqui outro dia na Globo News, que se resume basicamente a superestimar o próprio poder e subestimar o poder do oponente. Então, ela realmente percebeu que não está progredindo como havia esperado, e o lançamento desse míssil, que é um míssil hipersônico, diferente daqueles que têm sido lançados até agora. Eu sei que você também gosta bastante de línguas, e míssil é uma palavra que vem do latim mittere, que significa enviar. Então, míssil não é nada mais do que uma bomba que é enviada por meio de um projétil. Então, a diferença principal desses mísseis normais para os mísseis hipersônicos não é nada mais do que a velocidade. Um míssil hipersônico ele tem a capacidade de atingir cerca de 5 a 6 vezes a velocidade do som. Então, a gente está falando aí de algo multiplicado por 1.200 km por hora vezes 5, ou seja, 6, 7 mil km por hora. Ele ainda tem a vantagem de ter a sua rota, ela pode ser controlada com mais facilidade. Então, o que a Rússia quis mostrar com o lançamento desse míssil, que até então não tinha sido utilizado por nenhum outro país, e são poucos os países que têm investido nesse tipo de tecnologia, Estados Unidos, Rússia, China e talvez em menor proporção a Coreia do Norte, é justamente mostrar para o Ocidente, para os países aliados da OTAN, de que talvez ele pode até ter começado com o pé esquerdo, mas que tem o poder e uma tecnologia avançada para mudar tudo a partir de agora. Bom, Urian, a gente está acompanhando com perplexidade, né, toda essa matança e esses números enormes de refugiados e por aí vai, essa a guerra de versões também. E o que a gente está vendo na Rússia é o que alguns analistas já chamam de stalinização da Rússia. Porque antes você tinha espaço para um pequeno dissenso, alguma independência da imprensa. Agora você tem aquele canal DOJ que, né, a gente viu outro dia, os jornalistas entregaram seus cargos. Você tem essa questão de quem falar em guerra, né, e não em operação militar especial é preso. E o que isso representa para um país que vai cada vez mais consolidando o que talvez a gente já possa chamar de uma ditadura, nem mais propriamente uma autocracia, né? E perspectivas até políticas para o Putin a partir disso. É exatamente o que está acontecendo lá agora. Deixa eu dar boa noite para o Lucas também, porque eu não dei antes. Mas o que está acontecendo na Rússia é uma verdadeira erosão democrática. É por isso que a gente tem que ficar atento, não só aqui no Brasil, mas as pessoas de democracias do mundo inteiro, porque, como dizem hoje os especialistas no assunto, a democracia ela não morre mais do dia para a noite, né? Isso acontece são passos sorrateiros que um político populista vai dando ao longo do tempo. Então, a Rússia, quando a gente olha para a democracia dela,
O Putin ele está lá desde 1999, segundo a Constituição russa, o país é uma democracia. Democracia era um termo que o Putin usou bastante nos seus, talvez, 13 primeiros anos de governo, mas ele começou também a substituir esse termo pelo termo vontade da maioria ou vontade popular. Então, ele tem uma característica muito forte no discurso dele, que é sempre algo antipluralista, ou seja, ele rejeita a pluralidade na sociedade, que são as opiniões diferentes. Isso é essencial em qualquer democracia. Então, o que a gente está vendo? Quando alguém começa a dar uma opinião diferente daquela que ele pensa, chamar essa guerra de guerra, que ela realmente é... Então, ele começa a prender essas pessoas e partir para táticas que ele teve ao longo dos últimos anos, que é de realmente massacrar quem pensa diferente dele. Então, a Rússia hoje, ela sim pode ser considerada uma ditadura, porque ela não tem mais aquelas liberdades civis que são características essenciais de qualquer democracia, como a liberdade de imprensa, liberdade de expressão. A gente viu a história dessa jornalista que foi fazer um protesto ao vivo no principal jornal do país, e ela acabou sendo presa, foi interrogada por mais de 14 horas, não teve direito a um advogado. Então, a gente tem que condenar isso, o Brasil precisa condenar isso, o Itamaraty tem feito sua parte, mas também cabe ao presidente da República fazer isso, porque isso que o Putin está fazendo agora, ele está seguindo uma cartilha populista, autoritária, que tem que ser condenada e não pode ser seguida por nenhum outro país do mundo.